Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, Gênesis capítulo 20. Nós vamos ler 2 versículos. Partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Amém. A primeira coisa que chama a atenção aqui, irmãos, é a beleza de Sara. Eu fico encantado com essa história. Porque, vejam, amados, que ela agora deve ter 80 anos ou mais. Quem é essa mulher que, tendo entre 75 e 80 anos, quem é essa mulher que chama tanto atenção? Não é maravilhoso isso? As irmãs devem ficar muito felizes. Sinal de que é possível. Quem é essa mulher, 75 anos, 80, não é muito fácil de traçar aqui a idade dela, que ela é tão bela que o marido tem medo que matem ele por amor dela. E então ele combina com ela já lá na saída, lá no começo da viagem, lá ainda em Ur, ele falou, se perguntarem, você diga que você é minha irmã. E eu sou teu irmão. Então, em primeiro lugar, a beleza de Sara, ela se destaca nessa história. E é uma coisa que nós, cada um de nós, precisamos atentar. Porque se nós nos pensarmos feios, ficaremos feios. Se alguém começar a se vestir igual ao velhinho, vai ficar velhinho. Se a irmã se vestir igual uma velhinha, vai ficar velhinha. Notaram? Então, a primeira coisa que a gente não pode ignorar é a beleza dessa mulher. E eu quero convidar todas as irmãs, todas as mulheres, escolham ser bonitas. Escolham ser bonitas. Eu fiquei maravilhado, às vezes que me hospedei na casa da pastora Nilza, nos Estados Unidos, porque quem teve a graça de conhecer ela, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, viu que ela é uma irmã grande, tecnicamente acima do peso. Entretanto, eu estava dormindo na sala, normalmente era o lugar que eu dormia, na casa nova, e de manhã cedo eu escutava lá do quarto dela, haja exaltação no nome do Senhor. Era a primeira coisa que ela falava alto. Aí eu já acordava. Irmãos, eu fiquei 2 vezes na casa dela, 40 dias. Eu nunca vi ela desarrumada. Nunca. E um dia ela disse, pastor, minha mãe me ensinou que eu não posso sair do meu quarto feia, nem despenteada, nem desarrumada, nem sem perfume. E ela adorava usar uns anel grandão, um broche gigante, era tudo grande. Então, veja só, era uma pessoa bela que já não era mais jovem, mas era uma pessoa bela. Que mais? Uma pessoa alegre. A alegria deixa o rosto bonito. Então, eu quero incentivar a senhora, minha irmã, a solteira, a casada, tome essa decisão, fala, eu quero ser uma pessoa bonita, em primeiro lugar. Então lembre disso, Sara era uma pessoa bonita. Agora, aqui, irmãos, há um problema crônico, porque Abraão já tinha mentido no Egito. Lá ele tinha falado que ela era irmã dele. E agora, novamente, ele mentiu. E se você olhar
no versículo 12, diz assim: e na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, ele disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Abraão, ele tentou negociar, tentou explicar o que ele fez. Tem coisas que explica, mas não justifica. Guarde isso. Às vezes, aquilo que dizemos explica, mas não justifica. Aqui ele deu uma explicação, mas não justifica. Por quê? Porque o que ele estava dizendo é que eu não sou marido dela e ela não é minha esposa. Era isso que estava contido na sua fala. E agora, parece que se estabelece um problema. Olhe só. Abraão, ele é o patriarca da nação de Israel. Ou seja, é dele que vai vir toda a nação de Israel. Alguém, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 11. Toda a igreja, abra lá gentilmente, lembrando que a gente vai voltar aqui para Gênesis, tá? Romanos, capítulo 4... versículo 11. Quem tem voz forte e lê bem, leia esse texto para nós, por gentileza. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crerem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Amém. Olha só. É selo da justiça da fé, para que fosse pai de todos os que creem. É por isso que ele é chamado o nosso pai na fé. Então lembre, ele é o patriarca da nação de Israel, ele é o pai da fé, e agora vamos para Tiago, depois de Hebreus, lá quase no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 2, o versículo 23. Alguém agora aqui da minha direita, leia em alto e bom tom. Cumpriu-se a escritura que diz: e deu Abraão Deus, e foi isso, e foi chamado o amigo. Amém. Olha só, vamos relembrar. Ele é o patriarca da nação de Israel, ele é o pai na fé e ele é o amigo de Deus. Mas ele já saiu de casa com uma mentira pronta. Ele já vem de Ur dos Caldeus com a mentira combinada. Isso aqui é fundamental que cada um de nós, que cada cristão compreenda. Porque isso vai te tornar um cristão adulto. Se você conseguir compreender isso, você vai se tornar um cristão que tem raiz, uma pessoa que não volta atrás. Vamos relembrar, para você não esquecer, o patriarca da nação de Israel, o pai na fé, o amigo de Deus, já sai de casa lá em Ur dos Caldeus com uma mentira combinada. Como isso é possível? É que onde está o homem, irmãos, aí está o erro. Entenda isso. Aonde tiver um ser humano, aí tem coisa errada. Eu posso não ver, mas tem. Aonde estiver o ser humano, aí está o erro. Nós não gostamos de pensar dessa maneira. Agora, olha que interessante, a mentira de Abraão mostra a verdade das Escrituras. Vou repetir, e não é para você dizer amém, é para você não esquecer.
Eu não me canso de repetir e é segurança para vocês. A mentira de Abraão fala da verdade das Escrituras. Por quê? Porque se você fosse criar uma religião, as pessoas que você colocaria nela seriam todas perfeitas. Você só ia falar de gente linda, gente maravilhosa, gente que não tem falha de caráter, que não peca, que não trai, que não erra. E isso falaria do quê? De uma religião falsa. Porque aonde está o homem, aí está o erro. Mas Deus, que é especialista em coisas loucas, Ele mostra a mentira do homem para exaltar a verdade de Deus. Aleluia! E agora sim, Ele inclui na genealogia de Cristo Raabe, que era uma prostituta. Se você estudar a genealogia do Senhor Jesus, você vai encontrar lá Raabe, uma prostituta. Quem mais estará lá? Rute, a moabita. Nós falamos esses dias, alguém fora do pacto. Você vai encontrar também Tamar. E ela se deitou com o seu sogro Judá. Ela está na genealogia de Cristo. E se vestiu de prostituta para isso. Você vai encontrar também na genealogia do Senhor, Davi, que teve um caso com a vizinha e mandou matar o marido da vizinha. Amém? Ficou assustado? Eu só estou falando o que está na palavra de Deus. A Escritura mostra a mentira do homem para exaltar a verdade de Deus. Em primeiro lugar, guarde isso. E essa realidade, ela não se limita ao Antigo Testamento. Por quê? Quando você olha os 12 apóstolos, você encontra Judas, que traiu o Senhor, vendeu o Senhor e ainda veio para celebrar a Páscoa. Já tinha vendido e veio celebrar a Páscoa. Você vai encontrar Tomé, que não era crente, e Pedro, que naquela mesma noite trairia o Senhor. É forte? É forte. É libertador quando a gente enxerga a palavra de Deus e vê o que ela está mostrando. E vê o que a palavra de Deus está mostrando. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15. Alguém lê gentilmente o versículo 2, em alto e bom som. Amém. Olha só, os crentes lá da igreja primitiva tiveram o quê? Uma não pequena contenda. Como que nós diríamos isso hoje? Porque é uma maneira bonita de falar, né? Olha, o pastor e a pastora tiveram uma não pequena contenda. Você já entendeu tudo. Notou? Aqui está dizendo, Paulo e Barnabé tiveram uma não pequena contenda com aquele grupo da igreja. E alguém agora aqui à minha esquerda, leia por favor o versículo 39. Barnabé, depois de sua marcha, para Chipre. E 40 ainda, meu filho. Paulo, tendo escolhido as suas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Amém. Olha só. Primeiro teve uma contenda, Barnabé e Paulo contra os irmãos da igreja local. Não pequena contenda, não é só uma contendinha. Depois, essa não pequena contenda, ela se repete, mas agora entre os dois. Paulo e Barnabé tiveram uma não pequena contenda e eles se separaram.
Barnabé foi para um lado levando João Marcos, que é quem escreve o evangelho que leva esse nome, filho da irmã Maria, lá do capítulo 12. Barnabé e João Marcos se separam e vão fazer a obra de Deus por um lado. E Paulo escolhe Silas e vai para outro. Você fundaria uma igreja assim? Agora, a pergunta que não pode calar é: se você não escolhesse essas pessoas, quem você escolheria? Quem restaria? Porque aonde estiver o homem, aí está o erro. Irmãos, isso tem que ser libertador. Isso aqui tem que gerar uma mudança de modelo em cada um de nós. E nós já vamos chegar nesse modelo. Depois, agora, alguém leia gentilmente Gálatas, capítulo 2. O versículo 11. Chegando Pedro na Antioquia, ele resistiu na carne, porque era repreensível. Já pensou isso? Publicamente, Paulo já está em Antioquia. Aí Pedro chega e come com os irmãos, não tem problema nenhum, come com eles, bebe, está tudo certo. Mas quando ele vê que está chegando mais gente lá de Jerusalém, Pedro começa a se afastar daqueles crentes gentios. E Paulo faz o quê? Eu resisti na cara. Você continuaria servindo a Cristo? Se alguém resistisse você na cara, na presença dos demais, publicamente? Essa revelação, ela não está na Escritura por acaso, ela tem um propósito que é gerar cristão forte. Quem pode dizer um amém? Cristão forte, irmão. Por que você desviou? Porque me resistiu na cara. Ué, não tem nada de original. Se Paulo resistiu, Pedro, quem sou euzinho que não posso ser resistido na cara? Esses dias, um teólogo estava falando bobagem numa publicação dele. Eu discordei. Entrou alguém e disse assim, mas ele estava só citando um versículo. Eu falei, ué, quando Satanás tenta o Senhor Jesus, o que Satanás usou? Versículo. A pessoa ficou muito brava. Você está chamando ele de Satanás? Eu falei, olha, irmão, a tua interpretação é péssima, a tua hermenêutica é muito pobre. Um abraço. Irmãos, eu não continuei a conversa. Agora veja, quem o Senhor Jesus chamou de Satanás? Quem me ajuda? Pedro. O Senhor Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Olha só, o Senhor podia chamar de Satanás Pedro, mas nós não podemos chamar de Satanás um herege, porque senão fica todo mundo melindradinho, e eu nem estava chamando, eu só estava dizendo que o argumento dele era ruim. Irmãos, hoje nós vamos sair daqui mais forte do que nós chegamos. Lembre disso, as pessoas são falhas. Não esquece isso. As pessoas, o pastor não conhece aquele irmão lá, é por isso que o pastor fala isso. Não, eu não conheço ele, eu conheço a palavra de Deus. E a Escritura diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quem já leu isso? Então é isso, notaram? A palavra de Deus diz, irmãos, que onde está o homem, aí está a falha. As pessoas são falhas, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Venha, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2. Quem lê o versículo 3 e 4? Amém? Mais alguém agora lê 5.
Ou melhor, 4. Versículo 5, agora alguém desse lado, da direita. Porque a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Perceberam? Irmãos, Paulo, ele conhecia a filosofia. Paulo era um erudito. Ele dominava a oratória, a retórica. Mas ele disse, eu quando estive com vocês, eu não quis saber mais nada, a não ser Jesus crucificado. Também não usei palavra de sabedoria humana, ou de filosofia humana, mas a minha pregação foi uma demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, irmãos, mas no poder de Deus. Amém? Podemos caminhar para frente. Apoie-se na palavra de Deus. Ela é fiel, ela é imutável. Apoie-se no poder de Deus. Você não vai cair. Mas se você apoiar sobre o ser humano, em algum momento você certamente tropeçará. Versículo 3 diz assim, Deus, porém, volta lá para Gênesis 20, que é o nosso texto base. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. E lhe disse, eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está em casa com o marido. Ela está casada, melhor, ela está casada com o marido. Abimeleque significa, meu pai é rei. Ab, daí e sempre é um pronome possessivo, né? Meu pai é rei, Meleque. É isso que significa. E Deus aparece para ele em sonho. E Joel, no capítulo 2, no versículo 28, diz assim, abre lá por favor, Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Irmãos, aqui não está dizendo que jovem não pode ter sonho, nem está falando que velho não pode ter visão, não é isso que está falando. Ele está usando uma palavra inclusiva para dizer os jovens, os velhos, os servos, as servas, vossos filhos, vossas filhas, eu vou derramar meu espírito, diz o Senhor, uma palavra linda demais, vão ter sonho, vão ter visão, vão ter revelação. É isso que o Senhor está falando. Amém? Uma palavra linda, uma promessa linda demais. E lembrem, queridos irmãos, não se deixem levar pelos cessacionistas, aqueles que creem que a atividade e o derramar dos dons cessaram em Pentecostes. Por isso são chamados cessacionistas. Para eles, a obra do Espírito Santo já cessou. O apóstolo Pedro diz no capítulo 2, versículo 39 de Atos, esta promessa, falando de Joel, diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem aqui foi chamado por Deus? Então essa promessa é para mim e para você. Eu achei que você ia ficar mais feliz até. Vamos tentar de novo? Essa promessa é para mim e é para você. Amém. Amém. Porque é uma promessa maravilhosa. Então lembre, Deus, Ele fala de diversas maneiras, e entre as maneiras que Deus fala através de sonhos. E a primeira pessoa na Bíblia
que a Escritura diz que teve um sonho de Deus, foi Abimeleque. Tá bem? Então Deus aparece e fala com ele através de sonho. No capítulo 28, nós estamos em Gênesis. Abre aí, por favor, capítulo 28. Versículo 12. Jacó tem um sonho. Diz assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente será como pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Lindo demais. Eu acho esse versículo 15 um dos versículos mais lindos da palavra de Deus. O Senhor dizendo: eu vou com você. Na verdade, eu não vou te deixar até que eu cumpra tudo aquilo que eu prometi. O Deus que prometeu, Ele vai junto para garantir que vai acontecer. Se você deixar na nossa mão, vai dar errado. Aí Ele fala: eu vou junto com você para garantir que todas essas bênçãos te alcançarão. Note que era um sonho, mas quando Jacó acorda, ele está tão maravilhado, ele fala assim: quão terrível é este lugar, eu não sabia. Aqui é a casa de Deus, e este lugar é a porta dos céus. Ele faz um voto, Deus está ali, já está falando mesmo. Ele fala: se o Senhor me abençoar na viagem que eu faço, me der pão para comer, me der vestes para vestir, e o Senhor em paz me trouxer à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, aqui será a casa de Deus, e de todo o que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Não virou uma igreja mesmo? O nome daquele lugar era Luz. Só que ele ficou tão maravilhado que ele falou: de hoje em diante, o nome desse lugar é Betel, que significa casa de Deus. Um sonho. Um sonho. Não importa, irmão, se Deus fala por sonho, por profecia, por revelação, importa que Ele fale, porque quando Deus fala, o homem fica vivo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 31, no versículo 10, diz assim: e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse meu anjo de Deus em sonhos: Jacó, e eu disse: eis-me aqui. Olha o que estava acontecendo. Ele trabalhava para o sogro. Não é a melhor escolha, irmãos. Se você pudesse libertar, liberte-se. O sogro mudava o salário dele toda hora. Aí no fim ele chegou para o sogro e falou: sogro, não tem jeito. Uma hora é isso, outra hora é aquilo. Eu já sou casado, tenho filho. Eu preciso construir alguma coisa. O sogro falou: tá bom, vamos fazer o seguinte. Daqui para frente, todo cabritinho que nascer malhadinho é teu. Aí tu começa teu rebanhozinho. Ele falou: tá bom. Aí pegou todo o rebanho do sogro, colocou lá para um lado. Espaço de 3 dias de distância, colocou o rebanho dele, para não misturar. Aí todo que nascia lá, que era listradinho, vinha para cá. Deus queria abençoar ele, irmãos. Sabe aquela promessa de eu vou te dar o dízimo? Que o Senhor vai ser o meu Deus, que a minha vida vai ser
como se eu estivesse na casa de Deus. Irmãos, aquele que criou o ouvido, ouve. Agora ele não era uma pessoa qualquer, ele tinha uma aliança com Deus. Aí o Senhor fala, o cabritinho malhadinho, então é do Jacó. O Senhor deu um sonho para ele, falou, ô Jacó, é o seguinte, quando você vê que os cabritos vão cobrir as cabritinhas, tu pega uma varinha e arranca as casquinhas, deixa tudo listradinho e põe na frente, lá onde elas vão beber água. Aí as cabritinhas iam lá olhar, as listrinhas, nascia tudo listradinho. Irmão, você acha que se você fizer isso vai funcionar? Faz a experiência. Isso aí é porque Deus falou e ele creu. Entendeu? Aí só dava cabritinho listradinho. Aí lá vinha o Jacó, sogro, esses listradinhos meio bicudão, mas ficava. Vai, o que ele falou? Aí vai. Dele listradinho. Levava tudo lá para o lado dele, tudo. Chegou uma hora que o sogro falou assim, não, Jacó, só nasce listradinho. Não. Daqui para frente, tiver uma cor só, é teu, os listradinhos é meu. Aí ele punha a varinha tudo inteirinha lá. As cabritinhas olhavam, nascia tudo normalzinho. Aí o sogro ficava virando. Irmãos, Deus, ele falou assim, Jacó, eu vou com você para garantir que aconteça. E Deus foi. E ele se revelou para nós como Emanuel, o Deus que vai junto. Então nós podemos confiar, irmãos. Ele está nos abençoando e ele nos abençoará ainda 20 anos depois, quando ele volta e atravessa o Val de Jaboque, ele faz uma oração, ele fala, Senhor, eu passei aqui há 20 anos só com um cajado. Ele está maravilhado, porque agora ele viu. Quando ele fez um voto, ele só tinha um cajado, porque ele estava fugindo de casa. Falou, Senhor, há 20 anos eu passei aqui só com um cajado. Agora eu tenho família e eu tenho 2 rebanhos. Deus é bom o tempo todo. Mas lembre, ele estava falando através de sonhos. Através de sonhos. Guarde isso. Deus continua dando sonhos para aqueles que creem. Amém? Quando Deus der um sonho para você, não descuida, presta atenção. No Novo Testamento ele continuou falando através de sonhos. Quando José queria deixar Maria, porque eles não tinham se ajuntado, e ela estava grávida. Você conhece a história, você representou no teatro de Natal. O texto diz, ele pensava deixar ela secretamente. Naquela noite o anjo do Senhor apareceu em sonho e falou assim, ô José, não deixe Maria. O que está gerado nela é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Sonho, aleluia. Ó Senhor, traga sonho outra vez, para a igreja, para o irmão, para a irmã, para o moço, para a moça. Traga, Senhor, revelação. Manifesta, Senhor, o teu propósito sobre esta igreja, para que a gente saiba que Deus é real, que Deus é vivo, que Ele continua falando. Aleluia. Deus falou em sonho e Ele continua falando. Volte, por favor, para o capítulo 20. Agora, observe, irmãos, que no versículo 3 diz assim, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho e disse-lhe, eis que morto és. Note que Deus não falou, você vai morrer, Ele falou, você já morreu. Você já está morto. Já pensou? Abimeleque, você já morreu. Morto és, você já acabou para você. E aí, o versículo 4 diz, mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso diz, Senhor, matarás também
uma nação justa? Irmãos, aquilo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, a notícia se espalhou. As pessoas entenderam e creram que foi Deus que fez aquilo. É por isso que Abimeleque faz essa pergunta: matarás também? Porque a injusta eu já sei que o Senhor mata mesmo, já acabou. As duas cidades não existem mais. Mas o Senhor matará também uma nação justa? Observem, amados, que esse questionamento de Abimeleque, ele é semelhante ao de Abraão. Ó Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Perceberam? O que Abraão fez, Abimeleque está fazendo agora. Ele está recorrendo à justiça de Deus. Irmãos, o amor de Deus é um fato. O pecado é um fato. Mas a necessidade que temos é da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é necessária. E aqui ele diz: matarás também uma nação justa. Ele não duvida que Deus possa fazer. Ele só quer saber se Deus faria isso. Ele falou assim, porque, versículo 5, não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Abra, por favor, Isaías, capítulo 38, verso 3. E disse, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Porque o Senhor mandou o profeta na casa do rei e disse, rei, organiza a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Aí ele chora, ele fala, Senhor, eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto. Meu viver foi perfeito. E se você ler a história dele, é maravilhosa mesmo. Aqui, irmãos, nós precisamos estar atentos da vida do profeta. Porque o profeta tinha dito, você vai morrer. E a Escritura diz que o profeta fala essas palavras, o profeta Isaías, o filho de Amós, e quando está saindo do pátio da casa do rei, o rei está virado para a parede orando e chorando, falando, Senhor, lembra-te, andei em perfeição na tua presença, fiz o que era reto, fiz o que era agradável, o Senhor chorou. O Senhor falou lá para o profeta, volta, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos. O profeta voltou. Falou, o Senhor falou que vai te dar mais 15 anos. Ele falou, você falou agora que eu ia morrer? Agora que eu vou ter mais 15 anos? Quando que Deus se enganou, agora ou antes? Não, Deus não se enganou. Que sinal que você quer de que é Deus que está falando? Você quer que a sombra do relógio de Acás avance ou volte para trás? Aquele relógio tinha um ângulo assim reto, o sol ia batendo e ia descendo uma pequena escadaria. Você quer que a sombra avance ou volte? Ele falou, avançar vai avançar mesmo. Se Deus falou então que a sombra volte, a sombra do relógio. Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. É digno de honra, de louvor, de adoração. Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel. Aqui acontece a mesma coisa, versículo 6. Aleluia. Agora, diz assim no versículo 6, e disse-lhe Deus em sonhos, note que isso aqui é tudo em sonho ainda.
Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Nós estamos em Gênesis capítulo 20, versículo 6. Olha que interessante. Os dois estavam combinados, que ela era irmã, e ele era irmão, e podia levar ela. Mas o texto diz assim, eu impedi que você pecasse contra mim. Não é contra ela, contra mim. Notem, amados irmãos, quando alguém luta contra aquele que é protegido por Deus, essa pessoa está lutando contra Deus. Nós precisamos ter essa clareza, irmãos. Se você luta contra uma pessoa e Deus está protegendo aquela pessoa, você está lutando contra Deus. Você não está mais lutando contra aquela pessoa. Venha, por favor, para Atos, capítulo 5, o versículo 38. Quem lê para nós, por favor? Atos, capítulo 5, verso 38. Bem alto, mas bem alto mesmo, tenha fé. Agora alguém desse lado leu 39. Amém. Olha só. As autoridades religiosas e algumas também do império estavam lutando contra os apóstolos. Lutando veementemente. Aí aparece esse Gamaliel, que era um sábio, era um doutor da lei. Ele falou assim, lembre que já aconteceu outras vezes, de alguém se levantar aqui e fazer uma revolta, e isso dá em nada. Eu acho melhor, ele falou assim, eu acho mais prudente, deixa esse povo para lá. Porque se isso é da carne, vai se desfazer por si mesmo. Mas se isso está vindo de Deus, vocês vão acabar descobrindo que vocês estão lutando contra Deus. Olha que palavra de sabedoria. E no capítulo 9, é um texto que toda a igreja conhece muito bem. Você sabe que Saulo perseguia a igreja, arrastava os crentes, tinha cartas das autoridades autorizando ele a fazer tudo isso, e agora ele está indo para Damasco para prender os crentes. E diz no capítulo 9, versículo 5, porque ele ouve uma voz, ele vê uma luz, ele cai ao chão. E no versículo 4 diz assim, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Pergunto para os irmãos, ele não estava perseguindo a igreja? Ele achava que estava perseguindo gente. O Senhor falou assim, por que me persegues? O Senhor nem considerou incluir na fala, dizer, por que você está perseguindo a minha igreja? Ele não falou isso. Porque você me persegue. 5. E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse conhecimento, irmãos, deve colocar em todos nós sabedoria na hora de tratar com pessoas que servem a Deus. Para nós ter isso sempre muito claro, não estaria lutando contra Deus, fazendo o que eu faço, dizendo o que eu digo, pensando o que eu penso. Olha só, Gamaliel, ele teve essa clareza.
Presta atenção, ele pede para os discípulos saírem, você pode ler depois, fala, sai todo mundo que eu quero conversar só aqui internamente. E ele diz, gente, eu acho melhor vocês parar com isso aí. Vocês podem descobrir que estão lutando contra Deus. E aqui Saulo, desavisado, cheio de achar que tinha autoridade, que não sei o quê, o Senhor fala assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você pode olhar para o lado para acordar, Jesus está nessa pessoa que está aí, acordada, perto de você. Volte, por favor, para Gênesis capítulo 20. Sara tinha sido protegida por Deus no Egito, foi protegida por Deus em Gerar, e ela continuará sendo protegida por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dela. Isso aqui também é maravilhoso. Ela também não sabia disso. Deus estava protegendo ela. Essa ideia de que Deus está nos protegendo e nós não temos consciência é recorrente na palavra de Deus. Quando você vê Números 23, quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo do Senhor não sabe que lá na montanha tem um homem poderoso que poderia, numa imprecação, numa maldição, fazer mal para o povo do Senhor. O povo de Deus não sabe. Eles só estão fazendo culto, confiando em Deus. Quantas vezes eu e você fomos cuidados de Deus e nós não sabíamos? É que aquele que disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele está. Você pode confiar nisso. Amém? Hoje nós queremos que Deus manifeste essa sua proteção na nossa vida. Nós precisamos dela. Eu não sei se os irmãos viram agora, esses dias ali em São Luís do Purunã, aquele acidente terrível, irmãos. Quem viu aquilo? Vocês viram? Fazia tempo que eu não via um acidente tão grave, irmãos. Deu uma neblina, e para o caminhão, e para o carro, e as carretas se jogando na beirada da estrada para não passar por cima de automóvel, no fim não vê, bate ônibus, pega fogo, um horror. Lá em Santa Catarina teve enchente, no Rio Grande do Sul, talvez os irmãos viram depois que a enchente passou, tinha um animal, acho que era uma vaca pendurada lá no fio de luz de um poste, de tão alto que subiu a água. Mas eu creio, irmãos, que Deus, Ele pode manifestar esse cuidado na minha e na sua vida. Essa é uma promessa constante nas Escrituras. Promessa constante. Não te deixarei, não te desampararei. Aleluia. Quando a gente viaja, sempre orar que Deus guarde. Você vai fazer um negócio, irmão, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, ore, irmão, não confie em você não, porque onde está o homem, está o erro. Ore, fala, Senhor, eu quero comprar isso, o Senhor tem propósito nisso, estou namorando tal pessoa, o Senhor tem propósito, fazer uma viagem, ora que o Senhor guarde. Ora que o Senhor guarde, olha que coisa linda, o Senhor guardando Jacó, guardando Sara, guardando a igreja lá em Atos. Vamos ficar em pé, queridos? Aleluia. Se alguém precisa do favor de Deus em uma área específica da sua vida, há uma necessidade, e você queria colocar isso diante de Deus, deixe seu lugar e venha à frente, nós vamos orar pela sua vida, que o Deus que protege, que o Deus que guarda, se manifeste. Se você é uma pessoa que já teve sonho de Deus e não tem tido mais, venha à frente que o Senhor ative outra vez isso na sua vida, sabe? Para você voltar a ter essa fala de Deus.
essa fala de Deus. É lindo demais quando Deus fala com a gente. Nós sabemos que Ele falou. Peço para a pastora Auriana, venha me ajudar, pastor Joabe, pastora Luana. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, torna a fazer, Senhor, revelação sobre esta igreja.
Torna a comunicar o teu propósito na minha vida, na vida do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus.